Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a serem promovidos para ganharem mais de R$ 8.000 por mês trabalhando na logística. E o tema de hoje, qual que vai ser? Bom, vou falar sobre o seguinte, é um tema que muita gente às vezes fala muito sobre isso, reclama muito sobre essa situação. Reclama que trabalha muito na logística, mas não é promovido. Vamos falar por que isso acontece, o que é essa história de trabalhar muito na logística e essa questão de promoção. Trabalha muito, mas não é promovido. Como que isso acontece? Bom, quantas vezes que você já não foi para casa com aquela sensação de que só a logística que estava ali acordada e trabalhando? Quantas vezes isso não aconteceu aí com você, que você não foi para casa com esse tipo de sentimento? Bom, eu vou te falar uma coisa, vou te confidenciar uma coisa. Eu já fui algumas vezes para casa com essa sensação. Durante o dia, tudo ia bem, tudo corria muito bem, mas bastava acabar o horário normal e o horário normal na empresa, no horário normal nas áreas administrativas e que dava algum problema. É que a gente costuma falar que é a famosa Lei de Murphy, né? A gente, naquele momento, todo mundo já tinha ido embora, porque o horário administrativo já tinha acabado. A gente tenta ligar para todo mundo, para todas as áreas, buscando ajuda, buscando alguém para nos ajudar a resolver aquela situação, só que nunca tem ninguém lá para ajudar. Todo mundo já tinha ido embora e a gente, quem está lá na operação, lá na logística, na operação da logística, fica ali com aquele abacaxi na mão para descascar. Bom, a gente liga para todo canto e até que você ache alguém que finalmente consegue te ajudar a resolver aquele problema. Isso é claro, no melhor cenário, porque tem situações que já teve algumas vezes que infelizmente não é possível resolver aquela situação e o que acaba acontecendo? Fica ali parado para resolver aquilo até o dia seguinte. Olha, essa rotina é uma rotina que acontece com todo profissional de logística. Ali que está no dia a dia de uma operação que trabalha fora do horário administrativo. Uma operação que trabalha 24/7, por exemplo, que são 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou mesmo numa operação que tem 2 turnos. Começa a trabalhar às 6 da manhã, por exemplo, e termina às 22 horas, ou às 8 e termina às 24. Toda operação que tem esse tipo de configuração, no final das contas, tem essa sensação de solidão. Essa sensação de solidão ela acaba sendo legítima. Eu entendo muito bem como você sente, mas o que eu posso dizer é o seguinte, não tem jeito. Isso vai acontecer inevitavelmente no seu dia a dia da logística. Então, quando a gente trabalha com a logística, principalmente na operação, não adianta você ficar questionando que tal área já foi embora e você ainda está lá trabalhando. Não adianta você ficar com esse tipo de sensação, com esse tipo de incômodo, porque isso, no final das contas, faz parte da rotina de quem trabalha na logística e principalmente de quem está numa operação logística. Essa é a rotina, esse é o dia a dia. E nem sempre tudo que foi planejado ao longo do dia, né, acaba dando tão certo. Algumas vezes, né, quando a gente está lá no campo de batalha, muitas vezes alguma operação, né, alguma coisa precisa de ajuste. É normal, precisam ser feitas coisas que não estavam ali funcionando tão perfeitamente e você precisa fazer alguns ajustes para que a operação entre nos trilhos, como a gente costuma dizer. E isso é algo que vai acontecer com uma frequência grande, faz parte do dia a dia de um profissional de logística. Isso acontece e vai continuar acontecendo sempre. Não tem jeito. Essa é a única certeza que você pode ter quando você decide por seguir aí a sua carreira na logística. É claro que você precisa estar atento com um seguinte ponto, que quando algo está acontecendo de forma recorrente, né, constantemente tem alguma coisa atrapalhando a sua operação na logística, aí não é uma questão de se conformar com aquilo e achar que, não, as coisas são assim mesmo, está sempre dando problema, sempre a gente tem que fazer isso para resolver. Não, definitivamente não. Você não pode se conformar com aquilo, porque tem algo que está errado.
Se tem algo acontecendo de forma recorrente e que todo dia você está passando por algum aperto na operação, alguma coisa que está fazendo com que problemas aconteçam, que não sejam resolvidos de forma rápida e que você fique deixando para o dia seguinte e isso impacte diretamente a sua operação, então definitivamente você não pode se acomodar com isso, porque tem alguma coisa de errada naquele processo. Você precisa entender que algo não está funcionando corretamente. Algo não está indo da forma como era previsto e você precisa ajustar o mais rápido possível. Por quê? Se você se conforma com aquela situação, se você deixa que aquele problema, aquela situação recorrente continue acontecendo dia sim e o outro dia também, o que vai acontecer? Vai acontecer que os seus resultados na logística, os resultados da sua área vão ser diretamente impactados negativamente. E quando você tem resultados sendo impactados negativamente, você acaba comprometendo com as metas da empresa. As suas metas vão ser diretamente prejudicadas em função disso. Então, você precisa agir o mais rápido possível. Você precisa entender o que está acontecendo para que você possa resolver aquela situação indesejada e não deixar que os seus resultados, que a sua meta na operação, ali na logística, seja diretamente impactada. Você não pode ter um comportamento de uma pessoa conformada. Definitivamente, quem trabalha com logística tem que ter uma alta dose de inconformismo. Você nunca pode olhar para um resultado, olhar para uma situação e achar que aquilo é algo que acontece, que faz parte do processo. É claro, problemas acontecem de vez em quando, ok, mas de forma recorrente, não. Se algo está acontecendo de forma recorrente, algo está errado e você precisa agir e não ficar ali sentado olhando, contemplando aquele resultado indo para o espaço. Você precisa agir e resolver aquele problema o mais rápido possível para que os seus resultados, para que a sua meta não seja prejudicada. Bom, situações desse tipo, situações onde você precisa ficar acertando o que veio quadrado, né? E é geralmente o que acaba dando aquela sensação para o profissional de logística de que ele está trabalhando muito mais do que as outras áreas. Quando você recebe uma certa demanda, né, para que você faça alguma coisa e aquilo não vem certo, vem totalmente quadrada, né, não vem bem certinho para você tocar, é muito cansativo. Você vai ficar lá tentando acertar, deixar redondinho aquilo e aquilo desgasta demais. Você acaba tendo que ficar corrigindo erros ou tentando adivinhar o que tinha que ser feito para que desse certo. E esse processo de ficar corrigindo erros de forma frequente e tentando adivinhar o que precisava dar certo é um processo muito exaustivo. E não é à toa que quando você faz isso de forma frequente, na logística, você vai sair com aquela sensação de cansaço, com aquela sensação de que trabalhou muito, muito mesmo durante o dia, mas que no final das contas rendeu pouco. Por quê? Porque você ficou o tempo inteiro tendo que arredondar coisas que vieram quadradas. E aí realmente é aquela sensação de que você fez muito, mas o que deveria ser feito não acabou sendo feito. Ou seja, acabou sendo um dia improdutivo para você. Bom, o seu papel na logística, o seu papel como um profissional de logística, qual que deve ser? Você deve identificar todas as vezes que isso está acontecendo. O que é? Todas as vezes que está acontecendo esses problemas, essas situações que estão fazendo com que os seus resultados, com que as suas metas estejam sendo prejudicadas. Você precisa entender a frequência que isso está acontecendo e buscar formas de resolver esse problema. E aqui, quando eu falo formas de você resolver esse problema, é resolver mesmo. Não é ali apagar incêndio. Porque você não pode ser um profissional que apaga incêndios. Você tem que ser um profissional que consegue resolver
problemas. O profissional que apaga incêndios não é um profissional que resolve problemas. Por quê? Porque quando ele está apagando o incêndio, ele só está resolvendo aquilo de forma pontual. Ele não está resolvendo efetivamente aquilo. E daqui a um dia, daqui a uma semana, vai acontecer de novo. E vai dar a mesma dor de cabeça que deu naquela vez. Então, você tem que identificar isso e resolver isso de forma definitiva. Você vai precisar entender qual que é a causa que está levando a essa situação. O que é esse efeito, né? Aquele efeito não desejado, o que está acontecendo na operação que está causando aquele problema, aquele efeito não desejado. Você precisa entender. É muito importante você parar e avaliar todo o processo. Todo o processo para que você consiga, de fato, implantar uma boa solução. E o que é uma boa solução? Uma boa solução é aquela que é eficiente e eficaz. É uma solução que vai realmente eliminar de forma definitiva aquele problema na sua operação na logística. Isso é uma boa solução. Qualquer outra solução que você implante e que não resolva o problema de forma definitiva não é uma boa solução, porque você vai ter que ficar mais na frente, de novo, tendo que resolver problemas. Então, você que está na logística, você que é um profissional de logística, você tem que analisar sempre tudo isso para que os seus resultados, para que as suas metas na logística, as metas da sua área, as metas do seu gestor, para que elas não fiquem comprometidas. E no final, para que você consiga atingir os resultados que a empresa espera da sua área, atingir as metas que a empresa espera de você, da equipe onde você trabalha. E não interessa, né, se aquela causa, aquele problema que está causando aquele problema, né, não interessa se isso de repente estiver vindo de uma outra área. E isso é muito normal. Nós que trabalhamos na logística, nós temos diversas interfaces. Então o fato de você ter diversas interfaces, com certeza, aumenta a chance de outras áreas estarem causando algum efeito na sua operação que prejudique os seus resultados. Então, não interessa se a causa daquele problema estiver vindo de uma área A, B ou C, que não é a área que você trabalha. Você precisa resolver, porque essa causa, isso que está acontecendo em uma outra área, está impactando, está refletindo diretamente nos resultados do seu processo. E você precisa agir de forma rápida. Então você precisa fazer o quê? Você precisa tomar frente da situação. Você precisa ter, o que a gente costuma falar, né, corporativamente, você precisa ter senso de dono. Você precisa entender que aquele processo é seu e que tudo que dá errado, você tem que ir atrás para resolver, para eliminar os problemas. Você é responsável por isso. Então você precisa tomar frente daquilo e sinalizar para as outras áreas as dificuldades que você está enfrentando. Isso é muito importante. E aí você precisa propor, junto a essas outras áreas, o quê? Uma solução que beneficie todo o processo, que evite que aquele problema aconteça. E assim, quando se fala de uma solução que beneficie todo o processo, o que você tem que ter sempre em mente? Você vai pensar que a sua área impacta outras e outras áreas impactam a sua. E que quando você busca uma solução que seja boa para todo o processo, você precisa olhar o todo. Você precisa ter muito claro uma visão sistêmica daquele processo. O que cada área faz que pode impactar em outra. É aquela história, tudo que você faz em determinado ponto, né, toda ação que você faz causa uma reação em outro local. Você precisa ter muito claro isso. E aí você vai propor soluções que realmente sejam as melhores soluções para o processo como um todo. E não apenas que sejam boas soluções para a sua área,
Você não pode cometer esse equívoco de buscar apenas o ótimo para sua área. E aí você anota essa frase, que ela é muito importante. Você nunca pode buscar o ótimo local, mas você sempre precisa sim buscar o bom global. Por quê? Quando você foca ali no ótimo local, você está pensando apenas no seu processo, nas suas atividades. E de repente você pode estar implantando alguma solução que resolva sim um problema para você, uma solução que resolva sim um problema para você, mas ao implantar aquela solução, você pode estar causando um problema em outro processo. Então você precisa realmente entender o que você está fazendo, o que está causando em outra área. E pode ser que você precise ajustar essa solução. Então aquela solução que daria um resultado ótimo para você, talvez você precise trazer ela para um nível bom, onde vai ser bom para você e vai ser bom para outras áreas. Ou seja, vai ser bom para o processo como um todo e não apenas para o seu processo, para a sua atividade na logística que você está tentando resolver aquele problema, melhorar aquele resultado. Então, você vai chamar a outra área e vai se reunir com ela e vai buscar soluções que sejam benéficas para todo o processo. Dessa forma, os erros que estão acontecendo, quando eles acontecerem, eles vão ser pontuais. E toda aquela exaustão de você ter que passar o dia inteiro ali resolvendo problemas vai ser cada vez menor. Por quê? Porque você tratou o problema de forma definitiva. Ah, mas vão acabar todos os problemas? Nunca mais eu vou ter nenhum problema na operação? Não, você vai ter. Mas o que você não pode ficar tendo é sempre os mesmos problemas. Se você estiver tendo sempre os mesmos problemas, alguma coisa está errada. E você precisa resolver isso. E uma outra coisa que faz com que as operações logísticas elas fiquem sobrecarregadas é o desconhecimento de outras áreas de como a operação funciona. Tem outras áreas da empresa que não tem muito claro como que funciona a operação logística. Não conhece muito bem as dificuldades no dia a dia, os desafios que são necessários ser superados para que tudo aquilo aconteça. E eu posso afirmar para você o seguinte: muito do que acontece de problemas aí entre áreas na operação logística, toda essa sensação de cansaço, de coisas que vêm quadradas e que precisam ser arredondadas, muito é por causa de desconhecimento de como a operação funciona, das dificuldades, da dinâmica da operação no dia a dia. Isso é algo muito frequente. E devido a esse desconhecimento, uma operação, uma área, ela pode acabar gerando uma demanda para a operação logística e essa demanda ela causa um baita estresse em todo o processo logístico. E um exemplo clássico disso são demandas, um exemplo clássico disso, que é uma demanda, de demandas que estressam a operação logística, são os pedidos para carregamentos urgentes. Esse é um exemplo clássico. E muitas vezes quem está lá programando o carregamento com o cliente não tem muito conhecimento de como as coisas funcionam na prática, ali no dia a dia. E olha, isso não é por maldade, não é que as pessoas não gostam da logística e que elas querem atrapalhar o dia a dia do profissional da logística. Não é nada disso. É realmente, muitas vezes, por desconhecimento de como funciona a operação no dia a dia. Então, uma pessoa que não tem muito conhecimento, acaba programando um carregamento para um cliente, ela pode fazer uma coisa sem saber o impacto que ela vai causar. E ela acaba, por exemplo, combinando com o cliente algo que, para ser feito, vai ser necessário, por exemplo, a operação trabalhar além do horário normal. Passar do horário, tem que trabalhar em hora extra. E olha, eu vou te falar uma coisa. Pela experiência que eu já tive, já vi isso acontecer mais de uma vez, eu já vi isso acontecer diversas vezes. E sempre que eu via acontecer esse tipo de situação, a grande parte dos carregamentos que eram programados como urgentes, que falavam que o cliente precisava no dia, porque senão ia parar a fábrica, colocavam toda essa situação realmente bem catastrófica, na verdade não eram tão urgentes assim. É isso mesmo. Todo mundo
acaba correndo para atender uma urgência, porque foi colocado como era sendo urgente, só que no final das contas não era urgente. E o que acontece nessa situação? Olha, eu lembro muito bem isso, que aconteceu diversas vezes comigo, quando eu era responsável pela operação de um centro de distribuição. E alguns dias, né, a gente chegava a receber mais de 20 solicitações de urgência, de carregamento ali da área comercial. A área comercial demandava mais de 20 solicitações de urgência. E o que significava a urgência de carregamento? Que era passar aquele carregamento, aquele pedido, na frente dos outros que já estavam programados. E o que acontecia? Primeiro, os carregamentos que foram programados para o dia, eles estavam lá, foram programados com antecedência, estava tudo organizado para atender eles. Esses carregamentos acabavam sendo penalizados com atrasos no carregamento e até na entrega do pedido no cliente. E segunda coisa que acontecia devido a esse volume grande de urgências que nós recebíamos. Era tanta urgência que o CD recebia que a operação não tinha como priorizar o que realmente era urgente. E o comentário que a gente fazia era o seguinte: é tanta urgência que nada é urgente. Por quê? Porque começava a ter fila de urgência. É algo que você já imaginou? Se é urgência, se faz sentido ter uma fila de urgência? Você já imaginou alguém com uma urgência para ser atendido em alguma coisa, tendo que esperar na fila? Não faz muito sentido, né? Então assim, se entrou na fila, já deixou de ser urgente. Então, no final das contas, nada mais era urgente. Parece um papo de louco, mas era isso que acontecia. E toda essa situação causava um baita de um estresse na operação, ali no centro de distribuição. E também, não só, né, na operação no centro de distribuição, como também na área que contratava o transporte, que contratava os caminhões, contratava os veículos. E para que a gente tentasse atender os carregamentos urgentes, era necessário fazer hora extra, em cima da hora, né, para que a gente conseguisse ter uma capacidade adicional, uma capacidade operacional que fosse possível englobar, né, que fosse possível atender aquele volume de cargas urgentes. E você poderia pensar o seguinte: bom, considerando isso, talvez fosse mais sensato, né? Você poderia pensar, a solução mais simples seria contratar uma mão de obra, né? Contratar mais mão de obra, mais empilhadeiras, né? Que você poderia dessa forma aumentar a sua capacidade operacional. Realmente, isso até poderia ter sido feito. Só que, se nós fizéssemos isso não seria solução. Por que não era solução? Porque, na verdade, havia um problema errado naquele processo. E se nós tivéssemos simplesmente contratado mais gente, adicionado mais empilhadeiras, a gente não estaria resolvendo o problema. A gente estaria apenas tapando o sol com a peneira. A gente não estaria resolvendo nada. E se a gente queria bater as nossas metas, se a gente queria realmente atingir os resultados que a empresa esperava da gente, a gente tinha que pensar em fazer algo diferente. Não dava para fazer isso. E nós não podíamos ter um processo onde aquele cliente que se programa, aquele cliente que se planeja, ele fosse prejudicado por aqueles que não fizeram isso. Não dava para você admitir um processo de que quem está programado não está sendo atendido no horário agendado. Não dava para a gente aceitar aquilo, que não podia ser normal. A gente precisava também garantir o cumprimento do prazo de entrega com o cliente. Cumprir com os horários de carregamento fazia muita diferença para que a gente conseguisse entregar na data e no horário que o cliente gostaria. E também era muito importante quando a gente contrata um frete. Porque se você, como empresa, tem um histórico grande de atraso nos carregamentos, aquilo vai, sem dúvida nenhuma, para a conta ali, para o preço do seu frete. Aquilo vai custar caro para você. Por quê? Vira custo de transporte,
Porque a transportadora já conhece aquilo, já conhece que cada vez que ela manda um caminhão para carregar naquele local, o caminhão fica horas e horas. E caminhão parado não dá dinheiro para a transportadora. Ela precisa que ele fique rodando. Então isso vira o quê? Custo de transporte. Isso automaticamente vai para a sua conta. Você vai pagar por essa ineficiência. Não tem jeito. E, consequentemente, vai afetar o quê? As suas metas de custo na logística. Você vai ter resultados bem ruins relacionados aos seus custos na logística. Então, para que a gente pudesse estar em linha com as metas da logística e também com a necessidade de atendimento dos clientes, que era algo muito importante, eu, na época, e o gestor da área de transportes, a gente fez o quê? A gente pensou diferente. A gente montou uma proposta para a área comercial para atender essas cargas urgentes, esses pedidos urgentes que chegavam. E montamos uma proposta, né, uma solução que ela não prejudicasse a operação logística, tanto no CD quanto na área de contratação de fretes. E para isso, a gente montou uma forma de organizar toda aquela demanda de urgência, através do que nós chamamos na época de janelas de urgência. E a gente limitou o máximo de urgências que podia ser programada por dia e todas com horários de janelas já pré-definidos. Então, naqueles horários, ninguém podia programar nenhum carregamento. Aqueles horários, eles estavam disponíveis para as cargas urgentes. O que acabava acontecendo? A área comercial, ela precisava discutir entre os diversos times comerciais sempre que a quantidade de urgências que estava sendo programada era maior do que as janelas disponíveis. E aí eles precisavam fazer uma coisa que eles não faziam antes, que era o quê? Eles precisavam começar a realmente entender e ir mais a fundo na demanda daquele cliente, para realmente avaliar se era urgente ou não, ou se podia negociar com aquele cliente uma nova data de entrega do pedido, quando não tinha disponibilidade para a janela de carregamento. Antigamente, não tinha essa negociação com o cliente. Por que não tinha? Porque colocava para o centro de distribuição carregar de forma urgente e era mais um carregamento. Quando a gente organizou isso, o que acontece? Eles se viram obrigados a realmente entender quais eram as urgências dos clientes. E olha, sabe de uma coisa? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esse ajuste de data com o cliente era totalmente possível. Eles conseguiam conversar com o cliente e negociar uma nova data de atendimento. Só que antes do processo ser revisto e ajustado, sempre que o cliente falava que era urgente, já era colocado, já era programado, sem nem pensar duas vezes. Sem nem pensar em qual impacto operacional que iria causar aquilo. Bom, depois dessa organização toda, o processo começou a fluir muito bem. E todo aquele cansaço, né, toda aquela exaustão, né, que gerava na operação, tanto na operação do centro de distribuição, quanto na área de contratação de transportes, contratação de frete, todo aquele cansaço, aquela exaustão, ele diminuiu bastante. Por quê? Porque o processo estava desorganizado e a gente conseguiu organizar o processo. Aí você fala, Rubens, mas acabou? Nunca mais teve nada? Não, não acabou. Afinal, nem todo plano sobrevive ali ao campo de batalha. Só que esse tipo de situação passou a ser uma exceção e não a regra. Nós mudamos, nós viramos o jogo. E dessa forma, foi possível reduzir significativamente os impactos nas metas de custo, de transporte e também nas metas da operação do centro de distribuição. Como consequência, os resultados das duas áreas melhoraram. Tudo por quê? Porque a gente pensou de uma forma diferente em como resolver aquele problema na operação. Bom, e aqui, antes de terminar esse vídeo, eu gosto sempre de deixar uma dica. E aqui fica a minha dica para você. Quando você começar a identificar que a logística está trabalhando muito fora do horário normal, isso pode ser um sinal claro de que algum processo não está funcionando tão bem. E
o fato de não estar funcionando tão bem, ele acaba sobrecarregando a operação logística. É por isso que causa essa sensação de que a logística trabalha muito mais do que as outras áreas. Por causa de que algo não está funcionando bem e ela está ficando sobrecarregada. Ela quem? A operação logística. O quanto antes você entender o que está causando isso e você tratar isso, melhor vai ser para a operação. E o seu papel como profissional de logística é qual? É exatamente avaliar todo o processo, para que você possa identificar ali a causa raiz que está gerando aquela situação e propor uma solução diferente, uma solução que seja eficiente, que seja eficaz, para que você consiga de forma definitiva, eliminar aquela causa, para resolver aquele problema. E quando você faz isso, quando você consegue fazer isso, aí sim você vai conseguir melhorar os seus resultados, você vai conseguir mostrar para a empresa que tem capacidade de resolver problemas, que tem capacidade de bater as metas, e aí sim você consegue se mostrar para a empresa dessa forma que você está se destacando e que você tem condições de ser promovido. Você vai ficar muito mais próximo de promoções na logística, porque você está melhorando os resultados da área. E quem cresce na empresa é quem entrega resultados. Se você estiver fazendo isso, você vai estar no caminho certo para que você cresça na logística e consiga atingir os seus objetivos profissionais. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. O tema foi a sensação de que se trabalha muito na logística, mas no final acaba não sendo promovido. É uma sensação muito presente, muitos profissionais sentem isso, mas realmente precisa entender o que está acontecendo. O que está levando a ter esse número de, como que eu posso dizer, essa quantidade de sobrecarga, sobrecarga de trabalho. O que está acontecendo? Precisa entender, tratar, para que seja resolvido isso daí. Tá bom? Então eu agradeço aqui a participação sua nessa live e eu faço convite para a próxima live, sempre de segunda e quarta-feira. Então na segunda-feira, no mesmo horário, 8h30 da noite, eu vou estar aqui para falar sobre mais um tema para você realmente conseguir botar a sua carreira no caminho certo. No caminho certo do quê? Da sua próxima promoção na logística. Tá legal? Um grande abraço e tchau, tchau.